Amados irmãos, queridas irmãs, bom dia. Nós estamos aqui diante de mais um dia nas nossas vidas, pela graça do nosso Deus, cumprindo assim esse isolamento. E nessa manhã de domingo, manhã de escola dominical, eu quero tentar aqui resumir a nossa lição, a terceira lição, pelo menos nos próximos 15 ou 20 minutos aqui, porque é uma lição bem profunda, bem complexa, bem ampla, mas devido ao nosso tempo aqui de programação do nosso vídeo, não podemos estender muito, para o vídeo não ficar muito carregado, muito pesado e ser difícil depois de transmitir, de enviar. Mas eu quero ver se, pelo menos dentro de uns 15 minutos, a gente consegue passar a ideia principal da nossa lição de hoje. É a terceira lição. Para quem tem a revista, se você não recebeu a revista, me dá um aviso, eu faço ela chegar até suas mãos. Coloquei nas caixas de correio da maioria dos irmãos, outros eu entreguei em mãos. A lição de hoje é a terceira lição dessa revista nova. O tema é Jesus, o Cordeiro Pascal. E nós estamos estudando no Antigo Testamento, principalmente, para a gente conseguir trazer a ideia de Cristo Jesus para a nossa realidade. A gente conseguir, a partir do Antigo Testamento, ler e conseguir ver a figura, a obra, a pessoa de Jesus Cristo a partir do Antigo Testamento. E, semelhantemente, nós estamos entrando a Semana da Páscoa. Olha que curioso. E a lição de hoje vai falar de Jesus, o Cordeiro Pascal, né? Próximo final de semana aí seriam as nossas celebrações da Páscoa, mas agora nós estaremos resumindo isso em nossos lares, cumprindo aí com as nossas atividades espirituais dentro de casa e relembrando, né, a Páscoa, a verdadeira Páscoa nas nossas vidas. Abra então sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12, do primeiro versículo ao versículo 14. Eu vou fazer essa leitura e você acompanha aí. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 dias desse mês, cada um tomar para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comereis a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas o comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis
por estatuto perpétuo. Vamos orar? Querido Deus e Pai, te louvamos, te bendizemos e te agradecemos por essa manhã de escola dominical. Permita, ó Deus, que nós venhamos a compreender a lição, o estudo, o ensino do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, é importante que você leia a sua revista, a lição número 3, para você entender melhor. Mas aqui eu quero fazer um resumo simples. E todos nós sabemos o significado da Páscoa. Pelo menos é necessário que saibamos o significado da Páscoa, que ela representa. E é interessante que a Páscoa, ela fazia parte das 3 festas mais importantes no calendário judaico. A Páscoa, nos nossos dias, ela tomou um rumo totalmente diferente. Nós estamos aí adentrando ao que alguns calendários religiosos chamam de Semana Santa. E é claro que todas as semanas da nossa vida, elas devem ser santas. Todas as semanas das nossas vidas, elas precisam ser santificadas ao Senhor. Mas o cunho dessa semana é diferente, tendo em vista, o que segundo o calendário se comemora a morte e ressurreição de Jesus Cristo. É um momento em que a maioria das nações religiosas param para verificar, para comemorar a morte e a ressurreição de Jesus e o significado disso dentro da nossa vida espiritual. Hoje, a Páscoa, para o comércio, ela se resume num ovo de chocolate, tendo como um símbolo um coelhinho. Nós sabemos que não é isso. Nós sabemos que a Páscoa era um marco divisor entre a escravidão no Egito e a libertação do povo de Israel. No nosso contexto hoje, a Páscoa representa para nós o mesmo marco divisor, tendo em vista a nossa situação de escravos do pecado e a nossa libertação em Cristo Jesus, aquele que morreu por nós, e nós então estamos livres, libertos. As amarras, as garras do pecado não nos escravizam mais. As garras do pecado não nos prendem mais, porque Cristo nos libertou. Vamos entender aqui alguns pontos da lição para a gente poder saber exatamente o verdadeiro significado da Páscoa. Por isso é importante nós olharmos para as Escrituras, olharmos para o Antigo Testamento e nós vamos então entender esse verdadeiro sentido. O primeiro ponto da nossa lição diz assim: a principal festa religiosa de Israel. Como eu disse, Israel, o povo de Judá, tinham 2 calendários, podemos dizer assim. Um era o calendário religioso, onde eles observavam todas as festas determinadas e ordenadas por Deus. Festa do Pentecostes, a festa da colheita ou das primícias, e também dentro desse calendário estava a festa da Páscoa, a celebração, a comemoração da Páscoa. Eles estavam, a Páscoa deveria ser celebrada por eles, para que eles pudessem relembrar perpetuamente que eles tinham vivido uma vida de escravidão no Egito, mas que agora Deus, pela sua imensa graça, estaria, portanto, libertando aquele povo. Seria o grande livramento daquele povo. Por isso que Deus diz assim, olhando para o texto bíblico, Deus diz assim: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro do ano. Está no versículo 2 do texto que nós lemos. Então eles deveriam lembrar, a partir daquele momento, aquele contexto estava marcando também o início da primavera, não era mais o inverno. Por isso que Deus então coloca exatamente nessa época para ficar marcante. A Páscoa deveria ser celebrada como um memorial eterno, memorial perpétuo. Assim como nós, hoje, todas as vezes que nós relembramos e celebramos a Páscoa de maneira correta, de maneira justa, de maneira honesta, nós estamos relembrando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário.
Jesus Cristo é o verdadeiro Cordeiro que veio para nos salvar. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Por isso que nós celebramos a Páscoa de maneira correta, entendemos que a Páscoa significa tudo isso na vida de cada um de nós. Você precisa lembrar, independentemente do fato de ser somente nessa época que nós encontramos no mercado os ovos de chocolate. Você pode dar ovo de chocolate em qualquer época do ano. Todavia, nós não o encontramos em qualquer época do ano. Então, se você quer dar um ovo de chocolate ao seu familiar, não importa. Mas não vincule esse ovo à Páscoa. Não diga que é um presente de Páscoa. Não diga que é uma lembrança da Páscoa. Mas é um simples gesto de amor, de carinho, de gratidão, ou mesmo para atender aí algum tipo de gosto ou necessidade do nosso físico em relação ao chocolate. Jesus é o nosso verdadeiro Cordeiro Pascal. O segundo ponto da lição diz uma prefiguração da obra de Cristo. Ou seja, quando nós olhamos para o terceiro versículo desse texto, diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 dias do mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. E aí vem a recomendação, se a família fosse pequena demais para conseguir comer um cordeiro de acordo com o tamanho dele, a palavra de Deus diz que era para convidar vizinhos, para que eles pudessem, então ali, participar juntos, né? E que nada deveria sobrar daquele cordeiro para o dia seguinte. Tudo isso deveria ser consumido, e diz o texto que o cordeiro deveria ser assado no fogo. E aí Deus fala para eles: guardai o mês de Abibe e o celebrará a Páscoa do Senhor, teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor, teu Deus, te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor, teu Deus, do rebanho e do gado, no lugar que o Senhor escolher para ali habitar o seu nome. Esse texto se encontra lá em Deuteronômio 16, versículos 1 e 2. Exatamente Deus reforçando, enfatizando o fato de que eles deveriam fazer isso para lembrar os feitos de Deus. Era a figura do verdadeiro Cordeiro Pascal, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, quando olhamos para o Antigo Testamento, especificamente aqui nesse texto, aonde celebraria a Páscoa, era para lembrar da pessoa de Jesus. E é claro, esse ritual aqui foi instituído antes da última praga, antes da 10ª praga, que era a morte dos primogênitos. E aí aqueles irmãos deveriam fazer isso, porque naquela noite Deus estaria passando e matando todos os primogênitos. O sangue daquele cordeiro deveria ser passado, aspergindo os umbrais das portas. Diz o texto que era as vergas das portas e também os umbrais. O que seria para nós, se nós fôssemos olhar aqui atrás essa estante com livros, né? Eu poderia dizer vergas das portas, essa lateral. Eu poderia dizer os umbrais das portas. Então, vergas, né, das portas. E também aqui, aqueles judaicos, aqueles hebreus estariam protegidos. Deus estaria passando por cima. Aonde Deus percebesse aquele sangue, o sinal, ele passaria por cima. O sangue era o símbolo da remissão, da salvação. Assim como Jesus derramou o seu sangue por nós, e através do seu sangue nós fomos salvos da ira de Deus, aquela figura agora representava isso. Ao ver aquele sinal, Deus passaria por cima. Por isso que o nome Páscoa, no seu sentido original, é especificamente passagem. Traduzindo de uma maneira mais compreensível para nós,
passagem ou passar por cima. Esse é o significado de Páscoa. Por isso que quando Deus então olhasse, ele estaria passando por cima. Esse cordeiro pascal prefigurava o verdadeiro cordeiro pascal, que é Jesus. O terceiro ponto da nossa lição diz que está consumado. Então, quando nós encontramos em Jesus o cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus, na cruz do Calvário, dentre as suas últimas palavras está uma expressão interessante: está consumado. Aquela palavra, ela era bastante conhecida do povo hebreu. Quando uma obra era concluída, eles diziam lá no contexto grego tetelestai, ou seja, está acabado, está consumado. Tetelestai significa isso, e essa foi a palavra grega utilizada por Jesus para dizer ali na cruz do Calvário: está consumado. Tetelestai. A obra dele foi consumada, a obra dele foi concluída. Quando um escravo era comprado por alguém no comércio, na época, na antiga Palestina, na Grécia, essa expressão era utilizada, tetelestai, ou seja, a dívida era quitada, aquele escravo era comprado e ele passaria agora a servir a alguém. E qualquer outra atividade comercial concluída, acabada, uma nota promissória paga, a expressão que eles utilizavam, tetelestai, está acabado, está concluído, está quitado, está pago. Por isso que Jesus falou: está pago. Paguei a dívida de vocês. Estou concluindo essa obra, a obra de salvação, a obra salvífica. Pelas pisaduras de Jesus, nós fomos sarados. Pelo derramamento do seu sangue, a nossa dívida foi quitada, foi paga. Por isso que Jesus diz: tetelestai, está acabado. Mas aí nós caminhamos então para o quarto ponto da nossa lição. A gente vai encontrar a salvação concretizada. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14, ele diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando na cruz. Aquela atitude, aquela ação, aquela obra de Jesus significava que a nossa salvação acabara de ser agora concretizada. E foi exatamente isso que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. O sangue, como eu mencionei aqui, colocado nas ombreiras, na porta e na verga, indicava isso. As casas que estivessem esse sinal, aqueles primogênitos ali não seriam afetados, não seriam mortos. Então é importante a gente pensar isso. A obra de salvação, ela tem um significado extremamente importante para nós, porque a nossa salvação agora foi concretizada na pessoa de Jesus Cristo. Nós não podemos ter dúvida disso. E essa ação de Jesus, ela continua até hoje em nossas vidas. O sangue possui uma enorme importância e um enorme significado para nós. Ao imolar o cordeiro, o israelita tomaria do seu sangue e marcaria a parte de cima e as laterais das portas de suas casas. Ou seja, eles estavam indicando: aqui habita o cordeiro. Aqui o cordeiro está sendo consumido pelas nossas famílias. E certamente, queridos irmãos, o cordeiro faz parte da sua vida. Nesse momento em que nós estamos em casa, nesse momento que nós estamos nos nossos lares, que o cordeiro faça parte verdadeiramente da sua família, da sua vida. Que o cordeiro Cristo Jesus esteja presente na sua Páscoa, na sua celebração. Que o cordeiro Cristo Jesus possa te fortalecer para que você então tenha, portanto, essa ação.
O fato do cordeiro ser assado ao fogo, o fogo representa a ira de Deus. O fogo significava ali a ira de Deus consumindo o pecado. Então nós somos livres, nós somos libertos, porque Jesus Cristo nos salvou. Jesus é o verdadeiro cordeiro. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, especificamente aqui para esse texto do livro de Êxodo que nós lemos, nós precisamos enxergar Jesus, o verdadeiro cordeiro pascal. O sangue do cordeiro não foi necessário somente na ocasião em que o povo de Israel foi libertado do cativeiro do Egito. Esse sangue ainda é necessário nos dias de hoje. Apenas aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do cordeiro estarão, diz o autor da lição aqui para nós, apenas esses que lavaram as suas vestiduras no sangue do cordeiro estarão diante de Deus, diante dele na eternidade. Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. Esses somente jamais terão fome, nunca mais terão sede, e sobre eles não cairá o sol e nem o ardor algum. Estarão a salvo da ira de Deus para todo sempre. Ao adentrarmos a semana da Páscoa, agora, a semana tida como Semana Santa, não que isso tenha um significado diferente das demais, mas nós precisamos estar relembrando o que Jesus fez por nós, o sacrifício dele na cruz do Calvário. Que Deus nos abençoe e que ao estudar essa lição, ao estudar os esboços que estarão disponíveis no nosso grupo, você possa lembrar disso. Jesus é o verdadeiro Cordeiro Pascal. Jesus é aquele que morreu por nós na cruz do Calvário. Amém. Senhor, te bendizemos, te louvamos e pedimos, ó Pai, que o teu Santo Espírito permita que os nossos irmãos consigam compreender a lição, assim à distância, dessa maneira, sem que possam fazer qualquer pergunta, mas que o Senhor os abençoe e que o Senhor ilumine e permita que haja compreensão em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos, e qualquer dúvida que tiverem, pode entrar em contato, nós estaremos tentando esclarecer aí essas dúvidas. Que Deus te abençoe e tenha uma semana maravilhosa.